E aí, camaradas, mais um vídeo aqui hoje para responder uma pergunta de de um inscrito, né? Não sei, eu acho que sim. Acho que ainda não anarquista, mas que aparenta algum interesse. E esse tipo de comentários são os que eu mais gosto de responder, logicamente, né? Bom, vamos lá. A pergunta dele é basicamente o seguinte: em um sistema que você tenha várias comunas, né? Então você está num sistema anarquista, anarco-comunista, no caso. E você vai ter, então, as comunas separadas. E vamos supor que uma comuna tome uma decisão, ele usou o exemplo de expulsar um membro por motivos, acho que era capacitistas ou racistas, ou algo assim. O que, que as outras comunas podem fazer contra essa comuna, né? Existe algum tipo de conselho que poderia fazer com que essas pessoas fossem integradas novamente àquela comunidade? Ou como é que seria? Essa pergunta tem algumas camadas que a gente tem que analisar. Primeiro, é que claramente o anarcocomunismo não começa amanhã, né? O anarquismo não começa amanhã também. Não precisa ser necessariamente anarcocomunismo, tá? Mas o anarquismo ele não começa amanhã. O que isso quer dizer? Se a gente pega para brisar e para ficar pensando num cenário hipotético em que amanhã, por algum motivo, não tem mais Estado e como nós vamos organizar, e amanhã brota comuna e a gente está separado em comuna, mas são as mesmas pessoas, do mesmo jeito, eu acho que faz mais sentido essa pergunta. E faz sentido que a gente pense um mundo anarquista muito baseado como a gente vive o mundo capitalista, porque a gente não experimentou nada fora do capitalismo. Então é muito difícil que a gente pense sem as amarras do capitalismo. E mais ainda, a gente não experimenta uma sociedade sem propriedade, hierarquia, família e Estado há milênios. Então, até historicamente, nosso pensamento é condicionado a entender a sociedade como uma sociedade de proprietários ou não proprietários, com famílias e estatal, onde nós olhamos pela perspectiva, inclusive, dos estados. Ou seja, a gente estuda história, basicamente, como é que você estuda a colonização do Brasil? Você estuda vindo primeiro de Portugal, então Portugal chega ao Brasil e cria um novo estado no Brasil. Aí você vai ver o desenvolvimento desse estado, a independência dele e os outros desenrolares que vão acontecendo. Mas você já parou para pensar, claro, né, essa crítica já ficou um pouco mais comum, mas não só como que quando a gente começa a estudar a história do Brasil, a gente começa por Portugal. A gente começa no mar vindo de Portugal. Os portugueses, colonizadores, a gente não para pensar na perspectiva das sociedades imensas que existiam aqui, hierárquicas e não hierárquicas, já estavam aqui, como elas se relacionavam, o que elas acreditavam e como cada uma delas reagiu a essa invasão. Não foi uma descoberta, foi uma invasão. A gente não para pensar isso. Agora, ultimamente, tem se colocado um pouco essa perspectiva, mas estando na sala de aula ainda, na perspectiva de aluno, o que eu vejo é, olha só, o que vão cobrar no vestibular vai ser a visão ainda colonizadora, mas saiba que existe outra versão. Por que que no Brasil a versão hegemônica ainda é a do colonizador? Ditíssimo, não? A gente tinha todos os motivos para, inclusive, até ser tendencioso pro lado mais nosso. Mas não, nós somos tendenciosos pro lado do colonizador. Interessante, não? Pois é, então, isso aí são algumas outras questões, bom, né, históricas e tudo mais, mas acaba entrando nessa pergunta. Porque a gente está pensando no mundo de hoje. O mundo de hoje a gente tem preconceitos dos mais variados tipos. Nós temos corrupções dos mais variados tipos. E não estou querendo dizer que não existam preconceitos numa sociedade anarquista ou que não existam corrupções numa sociedade anarquista, mas até a existência dos defeitos, a existência da miséria humana que parece ser quase que inerente, dos defeitos e dos problemas que nós iremos enfrentar em uma sociedade anarquista, estão fora do paradigma que a gente consegue pensar. Existe um conceito, eu acho que ele assim, não é absoluto, né? Mas é para se pensar. Não teria meio que como você pensar fora do paradigma. Por quê? Se você está pensando algo, é porque o paradigma deixa que você
pense isso. Ele dá ferramentas para que você pense isso. Um pensamento fora do paradigma, ele não consegue existir, porque ele vai ter que ser baseado em coisas que ainda não existem. Eu acho que o anarquismo meio que é isso, entende? No sentido de que, quando a gente começa a imaginar o processo da sociedade anarquista e a convivência dentro de uma sociedade anarquista, a gente vai cheio de viés. É impossível que a gente olhe essa sociedade, imagine essa sociedade sem os nossos viés de uma sociedade com família, com Estado, com propriedade, com capital, com é, legado recente de escravidão, com legado recente de perseguição fortíssima a homossexuais e outros LGBTs, perseguição fortíssima a deficientes. Então, é isso, entende? A gente não consegue olhar em essa herança. Seja que, mesmo que a gente olhe uma perspectiva crítica, a gente ainda vai carregar essa herança. E é impossível que a gente não carregue ela na prática, não é? O que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que, basicamente, então eu não vou responder essa pergunta? Não, eu vou. Basicamente, só que eu vou responder baseado na minha visão, já é uma visão crítica ao sistema em sua raiz, ou seja, prática, você discorda da raiz, você discorda de tudo, e mesmo assim, eu provavelmente não vou descrever uma sociedade anarquista porque eu estou limitado como alguém que vive uma sociedade hierárquica. Dito isso, como que eu vejo que poderia funcionar? Primeiro que o anarquismo não é uma coisa fechada e única. O anarquismo, por sua natureza, tem várias vertentes. Então, nós não temos um livro anarquista como o Capital. Nós não temos eu quero entender o anarquismo de forma aprofundada. Qual livro eu leio? Não tem exatamente um livro. Você tem que ler alguns livros, depende da vertente. Assim, no marxismo, né, no caso, é o comunismo marxista, você chega para um comunista marxista, e vulgarmente você vai se referir só a comunismo, né? Então, cara, eu quero aprender sobre comunismo. O que é que eu leio? Introdutório, Manifesto Comunista. Para se aprofundar, o Capital. Não tem outra resposta que você possa dar. É isso. Porque o Manifesto Comunista é o melhor livro introdutório do assunto e o Capital é o mais aprofundado. Acabou, não tem para onde correr. Se você quer entender marxismo, são esses dois. É claro que a sua trajetória, se você for entender, entre esses dois tem um vão, porque o Capital é muito complexo. Então, beleza. Coloca isso já. No anarquismo, cara, você tem várias vertentes, só para citar algumas. O anarquismo começa com o Proudhon, porque até então o anarquismo era um xingamento. E ele vira uma posição política quando o Proudhon abraça esse xingamento. Ah, vocês estão me chamando de anarquista? Pois então eu me direi anarquista, eu sou anarquista, me declaro anarquista. Qualquer um que tente me governar, declaro como inimigo. Uma postura que hoje em dia ainda é muito provocativa. Imagine na época, né? Foi assim, porra, né? Então, começa com o Proudhon. O Proudhon, ele tem uma linha de mutualismo. Ele vai descrever o mutualismo como a forma de anarquismo que ele cria. E o mutualismo, ele tem o seu próprio jeito de funcionar, que se parece com um jeito mercadológico, apesar de que não é exatamente mercadológico, entendeu? Não é exatamente isso. É um pouco diferente, mas é muito parecido. Depois você vai ter o desenvolvimento do anarco-individualismo, que é meio que linha auxiliar dessa vertente mais mutualista e mercadológica. Então a gente vai ter autores que vão focar a sua análise do anarquismo sobre uma ótica do indivíduo. Eles nunca vão, eu saiba, eles nunca vão deixar de olhar o coletivo como algo importante, porque o anarquismo ainda assim é uma filosofia coletivista, não tem como se tirar isso da gente. Mas eles vão olhar sobre a ótica do indivíduo com mais cuidado e olhar essa lógica mais atomista, de você, ao invés de olhar a sociedade no todo, você preocupar com o fundamento, que seria o indivíduo. Então eles vão olhar nessa perspectiva. E aí a gente tem o anarco-mercantilismo, pode dizer, anarquismo de mercado, é que mercantilismo é outra coisa, não é mercado, né? Então, um anarquismo de mercado, que vai ter várias origens, e inclusive você vai ter os Rothbardianos de esquerda. Murray Rothbard, perdão aí pela notificação, Murray Rothbard é um autor austríaco. O cara é liberal e tem uma vertente que pende muito à direita. Caga.
Tanto que ele é o pai do anarcocapitalismo, que não é anarquismo. Ele só tem o nome de anarquismo. Então a gente não vai tratar dele aqui, porque foda-se. Exatamente. Mas ele cria esse movimento. Porém, depois que ele cria esse movimento e propõe que capitalismo é mercado e que a propriedade privada, na realidade, é uma propriedade que é muito mais próxima da posse. E a única forma de libertar a sociedade seria através do capitalismo e da propriedade privada para fugir do Estado, que seria a real opressão hierárquica. E o capitalismo que nós vemos hoje seria um conluio de alguns poderosos com o Estado que estão minando o real capitalismo, que é um mercado puro e livre. E esse sistema seria um sistema corporativista. Portanto, a única forma de libertar a sociedade seria uma sociedade sem Estado, que todos seriam livres para fazer relações comerciais voluntárias e contratuais da forma que quiserem. Perceba que se você troca os termos, dá para aplicar um anarquismo aí. Por que o anarcocapitalismo não é anarquismo? Porque eles irão apoiar os capitalistas. Eles vão ter essa visão, só que diferente, acho que até mesmo do Murray Rothbard e dos Rothbardianos de esquerda, que vão reconhecer no Elon Musk um grande corporativista e vão reconhecer no atual Estado americano um Estado extremamente interventor. O Rothbard provavelmente vai chamar de socialismo, porque a escola austríaca leva socialismo como intervenção do Estado, e um Rothbardiano de esquerda não vai poder fazer isso, mas ele vai entender o que o Rothbard quer dizer, ele vai meio que traduzir o Rothbard para a linguagem anarquista. Dá para entender o que ele quer dizer, entendeu? Então a análise que ele vai estar fazendo é que o mercado, vamos traduzir, né? A análise que ele fará é que o mercado é algo bom e que traz progresso ao ser humano. Portanto, nós não devemos interferir em qualquer ordem no mercado puro e livre. E a principal forma de opressão que nós temos hoje é os capitalistas que se unem para distorcer as relações do mercado, não para praticar o livre mercado, mas para distorcer o mercado a favor de suas empresas e seus negócios. Essa é a visão do anarquismo de mercado, que é muito baseado no Rothbardianismo de esquerda, né? Não é a minha vertente, já foi. Tá? Não é a minha vertente. Eu saí do anarcapitalismo pro anarquismo, foi minha vertente durante muito tempo, porque faz mais sentido. E eu acho que é uma vertente que ela pode ser usada porque é muito mais fácil de entender. Muito mais fácil de você entender. Tipo, você chegar pro cara e falar isso, que ele vai falar, tá, entendi. Então, nisso que você tá propondo, eu vou continuar trabalhando no mesmo lugar, que vai ter a mesma empresa e vai ter o mesmo dono, no mesmo país. Só que a diferença é que esse cara ele não vai poder ficar muito rico, ele vai me pagar melhor, as coisas vão ficar mais baratas, ele vai ter que trabalhar tanto quanto eu, e não vai poder ficar me humilhando. E eu vou ver os caras também que estão ao meu redor, que estavam desempregados, todos vão arrumar emprego, e vai ser bem mais fácil de organizar. Não, entendi. Porra, legal, não vai ter imposto, não vai ter governo, e as coisas se regulam. Mais fácil de entender. Praga, por isso que eu acho que é uma coisa que a gente tem que utilizar, mesmo que eu seja um anarco-comunista. Então é isso. Agora, falando dentro do anarcomunismo, na minha concepção aqui, existem ainda assim diferentes vertentes. A que eu acho que é mais eficiente é realmente essa questão federalista, no sentido de você vai ter as cidades, ou pode chamar de comunas, ou então as comunidades. Qual vai ser o tamanho dessa comunidade? Cara, depende. Eu não acho que seja muito estratégico você dividir São Paulo numa comunidade só, numa comuna só, numa gestão só. Porque uma cidade como São Paulo é gigantesca. Agora, uma cidade como a que eu moro, não vou falar qualquer, mas próxima do Triângulo Mineiro, vamos falar assim, tem, né, uma certa relevância, nada das mais, mas também não é irrelevante, vai. Nessa cidade eu vejo que é uma cidade média, como eu tava falando. Ela não é o Triângulo Mineiro, entendeu? Não é a Berlândia, não é BH, entendeu? Essas coisas, não, eu fiquei muito gay, eu queria fazer um mineirinho, fiquei gay. Enfim, não é isso, mas também não é sei lá, mano, tipo, pegar um vazante, que tem um amigo meu que viaja pra vazante, eu fico zoando. Não é vazante, tá ligado? Essa cidade, ou vazante, ou esse tipo de cidade pequena, mano, claramente uma comunidade só consegue gerir aquilo bem. Uma cidade como a que eu moro, eu acho que uma comunidade só também consegue gerir, com um pouco mais de cuidado. Agora, uma cidade como São Paulo tem que ter mais. Só que dentro dessa comuna, você tem que ter divisões também. Então você faz divisões por regiões. Por exemplo, aqui na minha cidade, cara, tem uma região ali que é perto do Rio. Tá, isso talvez entregue um tanto quanto qual a cidade. Mas foda-se. Tem a região que é perto do Rio, que é de um jeito. Tem a região que é perto da fábrica, que é de outro jeito. A fábrica de ração que fede osso pra caralho. Tem a região do centro, que é que eu tô. Tem a região que é mais
fora da cidade, tem o outro lado fora da cidade. Então, né, o lado que é mais perto das fazendas. Então, você tem várias partes dessa cidade. Ainda são uma comunidade só, que ainda faz parte ali do mesmo ecossistema, mas de várias partes. Então, a necessidade que eu vou ter aqui morando no centro é outra necessidade de quem está morando na fábrica, que é outra necessidade de quem está morando no fim da cidade daquele lado, do outro lado, e de quem está morando perto do rio. São outras necessidades. Então, é muito melhor do que ao invés que nós nos juntemos inteiro como cidade, o pessoal aqui do centro se reúne para ver o que a gente precisa, o pessoal lá da perto da fábrica se reúne para ver o que eles vão precisando, o pessoal lá do outro lado se reúne e aí por aí vai. É, E aí a gente toma uma decisão como cidade ou como comuna. Então a gente comunica essa decisão por uma divisão maior de território. Não acho que seria países, praga, mas é tipo países. Essa decisão maior de território. Então, tipo, aqui são, por exemplo, eu não acho que existiria Brasil, cara, porque Brasil é meio irracional, velho, porque é muito grande, mano. Não é o mesmo país, o cara lá do sul, os caras que estão aqui na nossa faixa aqui do sudeste, os caras que estão no nordeste, os caras que estão não é a mesma coisa, velho. Não é. Tem divisão de você vai subindo e descendo no mapa e de lado também, mano. Na mesma faixa aqui, se você for muito pro lado, já tem uns caras que, tipo, não é nossa cultura. Não é nossa cultura, não é nossa geografia, quase não é o nosso idioma, não são as nossas tradições. Irmão, não é o mesmo país. Só tá forçado por conta de questão política. Então eu acho, claramente, assim, que numa visão anarquista, o que seria, tipo, o país, né, que seria essa porção maior de território, claramente é se dividir mais ou menos como as regiões do país. Então, a região maior de território aqui, nossa, ia ser do tamanho, tipo, de um Uruguai, que ia ser, eu acho, né, que tipo, o tamanho do Uruguai, ia ser basicamente o Sudeste. Basicamente. Ia ter uma região que é basicamente o Nordeste, basicamente o Norte, basicamente o Centro-Oeste, basicamente o Sul. Porque dentro dessa região, por mais que ainda assim, como um país rico que nós somos, ainda tenha um multiculturalismo, é um pouco mais próximo o Nordeste do Nordeste, o Sudeste do Sudeste, e o Norte também em si, eles são mais próximos. Por mais que tenha diferença entre mim e um paulista e um carioca, ou um. Como que é o nome do cara que não é da cidade? Paulista também é da cidade, né? Então. Foda-se. Um cara que mora em Minas, São Paulo e Rio vão ter suas diferenças. Vão ter muito mais semelhanças do que entre eu e um cearense. Entre eu e um porto-alegrense, tá ligado? É outra coisa. Praga, eu e um acriano. É outra coisa, mano. É muito diferente. Entendeu? Então, é um pouco mais próximo. Eu tô falando toda essa explicação. Porque dentro desse sistema, aí outra coisa que eu acho que também funcionaria melhor. A gente junta essas porções e forma também uma organização continental. Porque os continentes vão ter demandas específicas. Então, nós, como América Latina, nós vamos ter demandas diferentes da América do Norte, do que da América Central, do que da. Eu também acho que seria mais dividido. Então, também do que uma Europa Ocidental, uma Europa mais não é mediana, mediterrânea, né? Uma Europa mais ao leste, uma Europa mais quase asiática, uma Ásia mais oriental, uma Ásia mais ocidental, uma África mais norte, uma África mais sul, uma África mais oeste, mais leste, uma Oceania que meio que já fica por si só, né? Então acho que teriam essas divisões continentais, que não é por questão de terra, tá ligado? Ah, mas que aquele é só um blocão na Europa, então é tudo o mesmo conselho. Não, acho que não. Porque, tipo, de novo, você pega um norueguês, um russo, eles já são bem diferentes. Mas eles vão ser mais semelhantes ainda por estarem no norte do que um norueguês e um paquistanês, que vai estar naquele blocão de terra. Então essas divisões ali são importantes, por mais que não sejam de terra, porque o multiculturalismo desse blocão aí, que é a Ásia e a Europa, é gigante também. Fraga, é muito grande. Então não dá pra gente misturar. Né? A gente teria que ter meio que um conselho pro norte da Europa, pra parte mais sul da Europa, pra parte mais mediterrânea, pra parte mais asiática, pra parte mais. Fraga, tem que ter. Né? A Oceania fica ali. Tô brincando, tá? Ela também tem sua importância. Só é tipo o Espírito Santo do mapa mundo, mas enfim. Dado isso, sim, basicamente, pelo que eu acredito, se um conselho maior decide, basicamente você vai ter que obedecer. Ah, isso é uma autoridade. Não é uma autoridade pelo seguinte: uma autoridade vai ter que. Uma autoridade ela não existe no vácuo. Para você ter uma autoridade, você tem que ter autoridade, hierarquia, vai necessariamente, que é praticamente um sinônimo de classes sociais, então eu não vou colocar como outro ponto. E isso significa privilégios. Então você vai ter que precisar ter uma autoridade
ela tem que pertencer a uma classe social que tenha privilégios. Então, nesse caso, você não tem nem sequer um agente. Você não está colocando as comunas em classes sociais. É simplesmente, vamos supor que nós temos o país Sudeste. Mal pela notificação. É, o guitarrista da minha banda mandando Deus em sabor e vai tomar no cu, Eric. Aí nós temos essa porção, vamos colocar como país Sudeste, né? Que vai ser feito. E aqui na minha cidade, eles vão lá e me expulsam por capacitismo, porque caso vocês não saibam, eu tenho uma doença que eu acho que se enquadra na deficiência, que é o XLH. Então, vamos supor que eles me expulsem por simples capacitismo. Caso esse país reconheça em uníssono, ou não em uníssono, mas em uma relação de muita maioria, né? Isso não é uma relação errada, eu acho que sim, eles teriam que ou me reintegrar ou oferecer a integração em outra comuna. Porque pelo menos eu não gostaria de voltar para uma comuna que me expulsou, eu preferia me integrar em outra comuna. Caso isso não aconteça, eu realmente duvido que não vai ter nenhum lugar que não aceite essa pessoa, sabe? Então as comunas estão abertas a expulsarem pessoas arbitrariamente. E não, por quê? Lá, lembra que eu tava falando da consciência? É, cara, pra gente chegar num mundo anarquista, pensa que você nasce num mundo em que você não vê classe social, você não vai saber o que é o racismo, você vai aprender o que é racismo, vai estudar história. Hoje em dia a gente aprende o que é racismo no dia a dia. Quando você não aprende o que é racismo, na prática. A gente aprende que é machismo por isso. Isso que quando as mulheres não estão sofrendo ele na prática. Todos nós aprendemos o que é a cisnormatividade na prática. Nó- As pessoas que vão nascer nessa sociedade vão estudar isso como um conceito histórico. Ter fraga que é muito diferente. Por quê? Porque não tem como você ter um preconceito se você não tem uma classe social. Para que você tenha um julgamento com gays, com LGBTs, né, para embarcar tudo, com mulheres, com negros, com qualquer outro tipo de etnia, com outras religiões, com deficientes, você tem que fazer com que eles sejam inferiores em questão de direitos. Você vive uma sociedade que não tem isso. Por que eu vou olhar pro irmão do meu lado, que tem uma pele mais escura, e vou julgar? Por que eu vou olhar pro irmão do meu lado que gosta de dar o cu e julgar? Por que eu vou olhar pra irmã que apenas é mulher e vou julgar? Eu não entendo, eu não vou ter. Você não entendeu? O cara não vai ter na cabeça dele a concepção que a gente, que é homem, vai ter, mesmo que a gente se desconstrua ativamente, a gente ainda tem internalizado, no fundo, a gente tem internalizado uma questão hierárquica com as mulheres, porque a gente é colocado nisso quando a gente é muito pequeno e não tem como tirar isso. Mesmo que você tire, fica uma marca. Então, eu ainda tenho essa marca e você também. Se você disser que você não tem, eu só vou achar que você é mais machista porque você tá tentando esconder que você tem. Praga. Mas esse cara não vai ter, porque não fizeram a marca quando ele era criança. Então, ele vai olhar pra mulher da mesma forma que ele olha pro amigo dele. Aí ele vai ter que. Nossa, caralho. Então, na sociedade antiga, a sociedade que vinha antes da gente, eles olhavam mulheres dessa forma. Ah, tá. Então eles olhavam negros dessa forma. Então os brancos olhavam pra gente dessa forma. Nossa, que bizarro. Meu Deus. É isso. Entende? Mas se acontecer por um motivo arbitrário, se acontecer alguma injustiça, que pode acontecer e vai acontecer, por uma decisão arbitrária de uma comuna, eu acho muito difícil que uma injustiça convença o Conselho Mundial, que também acho que tem que ter, viu? Um conselho de todos. Você entende? Qual que é a chance de você é, chegar a esse ponto? É nula, né? É 0,0, é a mesma chance de ganhar na loteria, né? De uma injustiça percorrer o mundo inteiro, fazer alguém ser executado, vamos supor, por uma injustiça, né? É, qual que é a chance de acontecer nesse conselho continental? Acho também a mesma de ganhar na loteria. No conselho de país, que não seria país exatamente, aí eu já acho raro num cenário anarquista, mas seria possível, tipo 1 em 100. A comuna já é até um pouco mais provável, vai uns 30% de acontecer uma injustiça assim, eu já acho que até é provável. Mas é essa questão, cara. É uma comunidade muito mais aberta ao diálogo, à conversa, e caso não dê certo, eu acho que claramente as outras comunas irão se abrir. Tenho plena convicção disso. Certeza? Não. Por quê? Porque se eu chegasse pra você e afirmasse, ó, cara, eu vou te falar aqui, ó, em 2 minutos aqui o que que ia acontecer, exatamente, eu ia estar sendo
arrogante, prepotente, eu ia estar sendo desonesto. Então a resposta ficou longa, é porque eu estou exemplificando exatamente o que eu acredito que é bem complexo, né? Então por isso que eu gastei todo esse tempo. Ficou escuro porque eu abro uma imagem em branco pra iluminar a cara aqui, porque eu gosto de luz muito forte e eu preciso fechar aqui para não incomodar os vizinhos. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Acabou que a pergunta, como eu falei, cara, a pergunta é muito boa. E eu vi que o vídeo inteiro tá num ângulo que não é tão bom assim, né? Mas enfim, beleza. A pergunta acaba que é muito boa porque ela abre brecha para muita coisa. Então, para entender a resposta, eu tive que abordar os tipos de anarquismo, o federalismo, tive que abordar os conselhos, como eu acho que aconteceria, né? E eu acho que isso enriquece bastante o debate. Então, muito obrigado pela sua pergunta. Foi muito produtivo e façam mais perguntas dessas, viu, gente? Porque é isso que dá motivação a gente a fazer, viu? Eu fiz um vídeo aí respondendo uns caras e não é muito legal, cara. Não é tão legal quando você responde os caras, sabe, fazendo esse tipo de pergunta idiota, reagindo a vídeo de gente filha da puta. Não é, a gente faz porque é necessário, mas a gente sai até estressado, sabe? Eu saio estressado, né, no caso, pelo menos. Não sei os outros comunicadores aí da bolha, mas eu saio estressado, eu saio até mesmo. Eu saio melancólico, cara. Eu saio mal. Sério mesmo, porque eu fico, meu Deus, cara, a gente tem muito caminho pela frente. Meu Deus, cara. Como que eu me sinto impotente de não conseguir, de ter menos alcance que essa pessoa desonesta. E aqui, quando eu faço um vídeo desse, eu saio bem, eu saio, nossa, consegui falar pelo menos pra uma pessoa que eu não conheço o que o anarquismo, ou pelo menos o que a minha vertente anarquista responde sobre isso. Talvez tenha esclarecido a pessoa, talvez tenha trazido ela mais pra perto, talvez isso participe de um processo de informação de um militante que vai ser importante. E isso é o que importa. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer aqui. A gente não vai ganhar nada com isso, né? Eu não ganho nenhum real com isso. Mas o meu pagamento é saber que eu fiz isso pra luta. Então, é isso, tá? Nos colocamos nos nossos papéis, beleza? Tipo, é óbvio que eu não fiz nenhuma revolução aqui, mas também reconheçamos nossos méritos, né? Também tem um mérito no que eu tô fazendo. E por que eu digo isso? Porque não é tão difícil assim e você pode fazer também. E você vai ter um mérito, você vai estar ajudando na causa. Não faça pra ter o mérito, mas faça porque você vai ajudar a causa. Eu acho que realmente não, ajuda. tudo bem. Não tem problema. Cada um. Eu abri o terceiro Eu achei que sem querer. você tinha Falou, concordado eu vou comigo no assistir primeiro agora. momento e Eu abri o sem discordado querer e vou depois. aproveitar.